Boa tarde, senhores. Estamos aqui novamente para fazer um vídeo. No nosso primeiro vídeo, nós falamos de continuidade. Continuidade, nós definimos, na verdade, continuidade, né? Fizemos aquela definição, só faltou a parte da definição formal que o vídeo não pegou, né? Que eu estou trabalhando só aqui, fica muito complicado. Então, dado epsilon maior que zero, existe aquele raio do intervalinho aqui, existe delta que vai definir o nosso disco aqui no domínio, de tal sorte que todos os pontos que estiverem aqui no domínio, né, nesse disquinho, a imagem deles vai cair dentro daquele intervalo. Isso define isso dá a definição de continuidade, tá bom? Aí eu prometi que nós iríamos fazer um exemplo para aclarar melhor, esclarecer melhor essa situação do domínio, né? Então vamos lá. Eu escolhi essa função aqui. Eu já tentei fazer o vídeo, só que saiu com um problema de som, então por isso que já está tudo escrito, né? Então eu escolhi essa função aqui, a função f de x, y definida dessa forma. Vejam que a função é definida em duas partes, né? É uma função definida em dois pedaços. Por quê? Porque aqui não caberia o zero, né? O zero ficaria fora do domínio, mas eu quis que o domínio fosse todo R2. Então, para incluir a origem na definição, eu defini f na origem também. F de 0, 0 igual a zero. Então, o domínio aqui é todo R2. É uma função definida por duas sentenças. Vamos estudar aqui a continuidade dessa função, tá bom? Então, vamos lá. Na verdade, nós vamos ter que estudar em duas partes. Primeira parte para os pontos fora da origem e a segunda parte para o zero, né? A origem, tá bom? Então, nos pontos fora da origem, nós não temos problema, veja bem. Lembrando tudo que nós estudamos lá no cálculo 1. Lembrando tudo que nós estudamos no cálculo 1. Aqui a função, nós vimos que a função polinomial é função contínua, né? Assim como todas as funções, aquelas funções clássicas, as trigonométricas, as logarítmicas, todas aquelas funções que nós estudamos, elas são contínuas em todos os pontos do seu domínio. O problema são essas outras funções que aparecem como montagem dessa, como combinação dessas outras funções. Aqui nós temos uma função chamada de função racional, que é a razão entre duas funções polinomiais. A função racional, lembrando aí do cálculo 1, ela é contínua nos pontos onde o denominador não se anula. Então aqui nós já tiramos esse problema no primeiro pedaço, porque ela só se anula, o denominador só se anula na origem, quando x é igual a zero e y é igual a zero, tá certo? No caso aqui, nós tiramos o zero dessa parte da definição, definimos o zero à parte, a origem à parte, a imagem da origem é zero, mas está à parte. Então, com tudo isso que nós falamos aqui, nós concluímos que essa primeira pedaço aqui, ou seja, todos os pontos fora da origem, a função é contínua em todos os pontos fora da origem. Então podemos concluir com segurança que se xy é diferente de 0, 0, os pontos fora da origem, então a função é contínua nesses pontos. Então nosso problema vai ser analisar o quê? O zero, a origem. Esse vai ser o nosso problema nesse exercício. Bom, só para a gente lembrar da definição, a função é contínua no ponto quando o limite naquele ponto é igual à imagem dele naquele ponto. Então você pode fazer a conta e concluir isso, não tem problema nenhum, né? Eu fiz para 1, 0 e para 1, e você vê que o limite da função nesse ponto é a imagem da função nesse ponto. Então, de fato, em qualquer ponto fora da origem, isso aqui foi só para exemplificar, tá? Porque os pontos são infinitos, só para dar exemplo de dois pontinhos, para você ver a definição aqui do domínio, como quando você vê que a função é contínua no ponto, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos analisar com calma a continuidade no ponto zero, porque fora do zero, fora da origem, a função já é contínua. Falta analisar apenas esse pontinho, que é o pontinho, digamos assim, problemático, entre aspas, aqui nessa função. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.